Bom, nós vamos iniciar agora a parte referente ao BR Office. Né? Eu fiquei devendo, a aula passada a gente trabalhou com pouquíssimas questões sobre BR Office, e minha intenção agora é trabalhar perfeito com vocês, com muitas questões de BR Office, tá bom? Depois eu quero mostrar para vocês na tela, apresentar o programa para vocês, estou com a última versão aqui instalada prontinha para mostrar para vocês, tá bom? Então nós vamos na sequência, estão preparados, gente? Então, olha só as questões que eu preparei para vocês aqui. São muitas questões atuais sobre BR Office para ver qual seria a reação de vocês nessa preparação, beleza? Então vamos para o slide agora, gente. Vamos lá, vamos para as questões. Olha a primeira questão ali que fala do Ministério da Integração. Essa é uma questão de 2009, gente, não é uma questão atual. Fala o seguinte, essa é uma questão fraca, aquela questãozinha que você não se preocupa com uma questão como essa, tá bom? Então fala o seguinte, o Internet Explorer e o BR Office são exemplos de navegadores da internet. Então volta para mim rapidinho. Essa é uma questão, citou o termo BR Office, tá, ok? Foi ano passado, mas olha a questão fraca, ele falou que o Internet Explorer e o BR Office são navegadores. Que tipo de candidatos que eles estão querendo eliminar ali? Aqueles que não têm um nível de conhecimento, experiência na frente do computador ali para poder avaliar uma questão simples como essa, tá bom, gente? Essa é uma questão bem simples, só lembrando, quais são os navegadores então? Qual é o papel do BR Office? O que é o BR Office? Vamos falar um pouquinho bem rapidinho? Os navegadores, vocês são feras. Só rapidinho aqui. O Internet Explorer, Mozilla Firefox, nós estamos falando ali também do Opera, do Safari, do Google Chrome, já ouviram falar? Deve ter vários outros ali que vocês devem ter ouvido falar. Agora, qual é o papel do BR Office? Ele não é um navegador como na questão. Então, o que é o BR Office? Gente, essa parte é muito bacana. O BR Office é um programa, uma suíte, uma coletânea, uma biblioteca de programas compatível, comparável ao Office, só que tem uma diferença bem básica entre eles. A primeira diferença básica é a questão, por exemplo, de tipo de software é esse. Por exemplo, no caso seguinte, no caso do Office, ele é software proprietário. Tem uma empresa que ela é dona, você compra, adquire esse software e você ganha uma licença para uso. Mas o programa em si, ele não é seu. O código, a maneira como foi feito o programa em si, ele não é seu. É como se fosse um aluguel, teoricamente falando, né? Só que você paga por essa licença, um código que você habilita para poder utilizar o programinha, tá bom? Seja o Word, seja Excel, ou a suíte inteira, tá bom? Essa seria uma questão do Office. Agora, no caso do BR Office, tá ok? Que é uma suíte de programas comparável ao Office, nós temos lá, então, algumas qualidades. Você pode usar gratuitamente, é uma das grandes vantagens. Oferece, de certa maneira, de maneira elegante ali, suporta os principais recursos, aquilo que você faria no dia a dia. Se você é um usuário normal, um usuário comum do Word, do Excel, o BR Office vai suprir todas as tuas necessidades. Tá ok? Ele, no caso, se encaixa num tipo de software chamado software livre. O código-fonte, ou seja, a maneira como foi feito o programa é aberto para todo mundo ver como foi feito. Para nós, usuários normais, essa informação é menos útil, porque essa informação de ver como o programa foi feito, isso é útil para o programador. Para aquele cara que vai querer fazer alguma coisa parecida ou sugerir novas mudanças, enfim. No caso do software livre, ele tem esse código-fonte aberto. Tá, okay? Agora, no caso do Office, do Word, Excel, ele tem o código-fonte fechado. Vamos entender isso melhor? É a mesma coisa, imagina aqui a Coca-Cola, por exemplo. Imagina se a Coca-Cola divulgasse os ingredientes, a fórmula para criar a Coca-Cola. A concorrência ia pegar pesado, né? Uma empresa aí menor pegaria mesmo os ingredientes e ofereceria um produto com a mesma qualidade. Então, o que a Coca-Cola faz com aqueles ingredientes, o passo a passo, o modo de preparo? Ele fecha. Ele impede que qualquer pessoa veja, ele guarda 7.000 chaves esses ingredientes. E a Coca-Cola é como se fosse a Microsoft, acerca da maneira como foi feito o Word, como foi feito o Excel. Ele guarda esse código-fonte, ele impede que as pessoas vejam como ele foi feito. Já no caso do BR Office, assim como o Linux, que não é a nossa preocupação, o Linux, ele tem o seu código-fonte aberto. O Mozilla Firefox, nós falamos agora que é o navegador da internet, ele é um software livre. Mozilla Thunderbird, que é aquele programa de correio eletrônico, ele é um programa software livre, né? Open source, tem o seu código-fonte aberto para todo mundo ver como foi feito, ok? Então nós estamos tendo aqui uma noção básica sobre BR Office. Já vai acumulando ali, se achou muito rápida a explicação,
meu amigo, ó, e fora que a apostila completa do BR Office Writer, do Calc, tá tudo no meu blog, tá ok? blog.wagnerbooks.com.br, beleza? Agora, olha só, vamos lá. O pessoal está olhando ali, opa, vamos lá para a questão. Então, vamos lá. Segunda questão, Ministério da Ciência e Tecnologia, 2008, uma questão um pouco mais antiga, mas mais inteligente. O BR Office é um sistema operacional, desenvolvido no Brasil, que pode ser utilizado para agilizar tarefas do escritório. Sem comentários essa questão, mas eu gostaria que o pessoal olhasse para mim aqui rapidinho. Volta para mim. Olha só, gente. Afirmar que o BR Office, o programa comparável com o Word e Excel, comparar ele com um sistema operacional, opa, o que é um sistema operacional? Um sistema operacional é um software básico para o funcionamento do computador. Fundamental, na realidade, tratado como básico, mas ele é básico para o funcionamento de um computador. Na categoria, né, no gênero sistema operacional, nós temos alguns exemplos. Linux, nós temos o Windows, nós temos Mac, os Mac OS no caso, está na versão Leopard, que é chamado, nós temos NetWare, nós temos Unix, né, entre vários outros sistemas operacionais. Já no caso do BR Office, ele faz parte de uma outro tipo de categoria de programas, programas de escritório. Combinado? Então, vamos para a próxima questão ali. Não, antes disso, segura aqui, volta aqui. Eu quero que o pessoal entenda só um negocinho importante, presta atenção. Essas questões, apesar de serem bem simples, porque eu queria explorar desde as questões mais simples, porque logo mais a gente vai pegar algumas questões mais agressivas. Então eu queria só um pouquinho da paciência de vocês, essas questões são rapidinhas. Vamos para a próxima questão aqui. Utilizando como alternativa para a plataforma Windows, Office, né, de alto custo, a desvantagem do BR Office é não funcionar na plataforma Linux. Falsa afirmação. Na realidade, ele é um software que foi projetado como ideia inicial para ser rodado no sistema operacional Linux, tá, ok? Que não é a nossa preocupação, mas para vocês terem uma noção bem bacana. Então, de novo, o BR Office foi projetado para rodar em plataforma Linux, mas ele é multiplataforma, ele pode ser instalado tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Macintosh, tá ok? Vamos para a próxima questão, vamos lá. Próxima, pessoal. Olha só, a galera está animada aqui, olha só. Para usar o BR Office, o usuário é obrigado a fazer cadastro no sítio e colaborar com a resolução de constantes problemas existentes no software. Senhoras e senhores, essa afirmação é incorreta, né? Volta para mim aqui, vamos ver. Olha só, o BR Office, tá ok? Não é, de maneira alguma, ele não exige um registro do usuário. Você pode se cadastrar, realmente você pode contribuir, caso você seja um programador, por exemplo, ou pode contribuir também com traduções também do software, tá bom? Existe, então, toda uma série de serviços que você pode contribuir, você pode auxiliar a fundação, no caso o BR Office, né, software gratuito e também, no caso, software livre, tá bom? Mas não exige, isso não é obrigatório, não é uma exigência, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Ministério de Ciência e Tecnologia, de 2008, o BR Office possui um editor de texto e planilha eletrônica, mas ainda não possui software de apresentação. Falsa afirmação. Volta aqui para mim rapidinho. Olha só. Gente, é o seguinte. Na questão no que se refere à questão do BR Office e o Office, eu queria fazer uma comparação rápida. Eu acho que vocês já estão, se vocês estão aqui nesse nível, se preparando só com questões ali, você já tem um nível de conhecimento bem elegante. Só queria fazer o resumo, eu vou só colocar no quadro a nossa tabela comparativa dos programas e anotem ali essas dicas, tá bom? Essa afirmação está errada porque, é claro, o BR Office, o editor de texto, tem editor de texto, tem editor de planilhas, tem também o editor de apresentação. Então, vamos aqui para o nosso quadro aqui, gente. Prestem muita atenção nos pontos que eu considero mais importantes, tá bom? Com muita calma, nós vamos fazer um comparativo. Os principais programas, o Word, nós temos o Excel, nós temos o PowerPoint, correto? Quais seriam os concorrentes aqui nessa briga? Quais seriam os programas que, no caso, apresentam as comparações, né? Então, por exemplo, no caso do Word, nós temos o Writer, vai anotando ali, gente, essa parte importante é básica, né? Se a gente analisar, isso aqui é conhecimento básico, mas é interessante a gente ter essa noção. No caso do Excel, seria o Calc, ok? No caso do PowerPoint, nós teríamos o Impress, tá ok? Nós teríamos outros programas da coletânea, por exemplo, o Axis, por exemplo, ele é equivalente aqui no BR Office, o Base.
Tá ok? Mas o Axis, o Base, não são cobrados em provas para concurso, né? Na realidade, esses três seriam os principais, sendo que para esse edital, acredito sinceramente que a questão do PowerPoint e o Impress não seriam cobrados nessa prova. O edital não deixou uma informação tão clara, né, sobre a questão do uso do Impress. Ele citou lá, né, programa de edição de texto, citou lá o programa de planilhas, mas ele não deixou claro o programa de apresentação, que é o que poderia definir para nós, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar para a questãozinha? Bacana. Olha só, o BR Office é um software equivalente ao Microsoft Office. Opa, peraí, antes disso, né? Para usar o BR Office é obrigatório fazer um registro? Não, não é necessário. A questão número 4 está errada, a questão número 5 também está errada, porque ele possui um programa de apresentação, como a gente viu foi o Impress. E na questão do MMA de 2009, gente, questão do ano passado, o BR Office é um software equivalente ao Microsoft Office. Até aí está tranquilo. Para ser utilizado em ambiente de software livre, como o Linux. Volta para mim aqui, olha só, essa questão, a afirmação é correta. Apesar que se a gente analisar friamente, na realidade, o Linux, né, ele é software livre, assim como o BR Office. O BR Office, na sua ideia inicial, foi projetado foi desenvolvido para ambiente Linux, até aí tudo bem, tá tranquilo. Mas uma coisa que eu considero muito importante que vocês entendam, ele é multiplataforma, não é para ser exclusivamente utilizado no Linux. De acordo com o gabarito geral oficial da banca, no caso do CESP, essa questão foi avaliada como correta. Mas teve muitos recursos na ocasião, porque ele é multiplataforma, pode ser instalado no Windows, pode ser instalado, ele pode ser utilizado em outros ambientes, tá bom, gente? Mas essa questão foi verdadeira, tá ok? Ele foi desenvolvido realmente, inicialmente, para rodar em sistemas de software livre, como, por exemplo, o Linux, tá bom?